need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos o nosso Yoga na TV com o professor Luiz Almeida. E hoje vai ser um Yoga na TV bem especial, porque o professor Luiz Almeida vai falar para a gente hoje de uma coisa que está sendo extremamente necessária nos dias de hoje. E não se escuta falar muito nisso. É um detox espiritual, né? Não só na ideia de um detox como a gente pode fazer o ano inteiro, né? Mas principalmente de duas formas agora, nessa época especificamente. Né? Uma, como uma preparação para as festas que estão chegando, né? Cuidados que nós podemos ter com a nossa saúde, com a nossa mente, com a nossa alma, para que possamos passar bem por todas essas festas. E também para quem já passou, né? Quando a pessoa acabar de passar por todas essas festas, poder fazer, né, uma limpeza também do corpo, da mente, da alma, né? E poder se recuperar se for necessário. Quem sabe, né? Às vezes, mas de qualquer forma funciona com várias possibilidades. Então, bem-vindo, professor Luiz Almeida, estamos nós aqui novamente, né? E eu acharia que era legal a gente falar, né? Você falar um pouco sobre essa questão do uso, né, do yoga, né? Não como uma yoga especificamente em si, não é que a pessoa vai fazer, quem quer fazer faz, tudo bem, mas o uso, mesmo para quem não é um apreciador da yoga, de algumas coisas específicas que vão funcionar, né, como um detox espiritual, como eu já falei, né? Muito bem. Então, meus amigos de casa, meus amigos aqui, mais uma vez é uma honra poder a gente estar presente aqui novamente nesse Yoga na TV e, como disse a Madalena, hoje com esse propósito mais de continuar também, de certa forma, com esse propósito de orientação, de reflexão, trazendo exercícios respiratórios, trazendo exercícios psicofísicos, é bom lembrar, porque os exercícios em si não só atuam ao nível do corpo físico, a gente estava conversando isso um pouco antes de iniciar o programa, mas também a gente compreender que nós somos um todo integrado. Então, se eu falo ou faço um movimento, ou se eu faço uma reflexão, ou se eu me alimento de determinada forma, ou pratico uma prece, uma oração, ou uma meditação, eu estou exercendo uma influência no geral do que sou eu, né? E essencialmente no que tenho de mais profundo, que é essa força espiritual, vamos dizer assim, que somos cada um de nós. Então, um exercício, ele não é só físico, ele não é só psíquico, ele não é só emocional, ele não é só espiritual, mas é um todo integrado, né? Considerando que nós somos essencialmente entidades espirituais, seres que vêm por uma essência, que vêm por uma origem muito profunda, ainda um tanto misteriosa para nós mesmos, né? Então, a gente tem esses exercícios que podemos fazer ao nível de uma limpeza, ao nível de um fortalecimento, a nível de uma desintoxicação, detox, a palavra utilizada, né? Em todos os sentidos, a gente pode fazer esse trabalho. E também temos assim, os conceitos filosóficos, os conceitos psicológicos que o yoga traz para nós e que também podem exercer uma influência desintoxicadora bastante acentuada em nós. Então, nós estamos pensando, como disse Madalena, em fazer algo que nos fortaleça e que nos prepare, não é? Porque também é muito comum nesse período, e nos períodos de festa também,
nos períodos de grandes comemorações, não é? Haver, por conta da nossa cultura social, de uma forma geral, né, um desvirtuamento para excesso de alimentação, para excesso de tóxicos, vamos dizer assim, de uma forma geral, bebida, fumo e outras coisas que não são boas para a saúde da gente, né, saúde das pessoas. E também as lembranças e coisas que essas épocas trazem, causando depressão, ansiedade. Pois é. Então a gente tem esse aspecto mais, vamos dizer assim, material, esse aspecto mais físico, tá certo? Luciano, tudo bem? Isso? Então a gente tem esse aspecto mais físico, mais material, mas tem, como Madalena lembrou bem, e aí entra no campo do filosófico e do psicológico, que o yoga preconiza também, não é? Que são as lembranças, algumas memórias. Aí, dentro da história de cada um de nós, né, existem uma série de detalhes que podem vir à tona nesses períodos de comemoração natalina, de comemoração de Réveillon, de virada de ano e outras comemorações também ao longo do ano, né? Então, assim, só para a gente continuar, dar sequência ao que a gente vem fazendo, assim, nós podemos estar dedicando esse trabalho de hoje aqui para o benefício de todos nós, para o benefício de todos os seres, para o benefício de pessoas que estão, nesse momento, passando por algum tipo de sofrimento, de angústia, de dor física ou psíquica ou espiritual. Então, a gente pode fazer essa dedicatória pensando no bem do outro, no bem dos outros seres, nossos irmãos, né? Então, essa dedicatória, não necessariamente hoje a gente precisa vocalizar o Om, mas a gente pode ter na nossa memória, essa força do essa força da unidade criadora, dessa força primordial, dessa luz da vida em nós, tá certo? E com esse sentimento, vamos dizer assim, de que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um dos senhores e das senhoras. Então, essa força do Namastê ou Namaskar, tá certo? Então, dentro desse clima de dedicar, dentro desse clima da gente se ligar com essa luz e essa força do alto, não é? Nós podemos trazer aqui algumas reflexões e uma palavra muito importante que Madalena trouxe, e a gente já tinha também comentado isso um pouco antes de iniciar o programa, é a palavra cuidado, cuidar, né? Então, tudo que a gente puder fazer no sentido de estar cuidando, nós estamos falando desse período agora do final do ano, nós estamos falando agora desse período das festas. Então, por exemplo, cuidar para não pecar em excessos, né? Cuidar para a gente celebrar, por exemplo, o próprio Natal, né? Que a gente tem o Natal e tem a virada do ano, o Ano Novo, não é? Para nós ocidentais aqui. Então, o Natal, o que comemora o Natal? Né? O que comemora o Natal? O Natal tem sido visto, tem sido observado e tem sido comemorado muito como mais a figura do Papai Noel, não é? Vindo num trenó, não é? Trazendo um monte de presentes para as crianças, não é verdade? Então, é essa imagem de dar presentes, o que não quer dizer que dar presentes seja uma coisa não necessariamente boa. É muito bom tanto dar quanto receber, não é? Tem pessoas que gostam mais de dar, tem pessoas que gostam mais de receber, tem pessoas que gostam tanto de dar quanto de receber. Eu vejo que é uma energia muito boa de confraternizar, de unir, né? Mas a indústria, vamos dizer assim, e o comércio e os negócios materiais vem fazendo da comemoração do Natal um grande negócio. Uma exclusividade do comércio. Do comércio material, não é isso? Então, a gente, primeiro, vamos procurar ter em mente, vamos procurar ter no coração essa força e essa luz que comemora o nascimento de Jesus, o nascimento desse ser, dessa luz que veio aqui na Terra e que está aqui na Terra e que existe
para nos, vamos dizer assim, salvar, para nos iluminar, para nos orientar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho do perdão. Então, se a gente já puder ter em mente essa celebração que é feita do nascimento do menino Deus, não é? Já dentro disso, com base nisso, a gente já pode se encaminhar à mesa da refeição, à compra do presente para as nossas crianças, para os nossos amigos, etc., de uma forma diferente, já com outro sentimento. Não é isso? Dentro dessa simplicidade que Jesus trouxe, dentro dessa humildade que Jesus trouxe, dentro dessa verdade, essa honestidade, essa vitalidade que Jesus trouxe para nós, esse caminho de luz, de paz e de amor. Então, essa pode ser uma base, ou deve, no meu modo de entender, ser a base para toda essa comemoração que a gente vem celebrar nesse final de ano, né? E quem sabe que dentro disso, o que Madalena lembrou, de que algumas pessoas nesse período, por conta da história dessas pessoas, né, estão sujeitas a entrar em algum estado de depressão, de angústia, de sofrimento, se essas pessoas lembrarem da celebração do nascimento de Jesus, do nascimento dessa luz, do florescer desse amor e desse perdão no coração de cada um de nós, quem sabe essa propensão à depressão, à angústia, ao sofrimento já não seja tão acentuada. Não é isso? Então, assim, que a gente possa ter de pronto, na mente e no coração, no pensamento e no coração, essa imagem personificada em Jesus, essa imagem do amor e do perdão, não é? Então, que a gente possa ir às nossas compras, que a gente possa ir à confecção dos pequenos objetos, dos brinquedos para as crianças, né, do carinho para os nossos velhinhos, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais, entre aspas, cristã, não é? De uma forma mais de acordo com os ensinamentos que Jesus vem trazendo para nós. Então, eu penso que isso aí já é uma base e o yoga preconiza esse amor, o yoga preconiza esse perdão, né? Lembrar aqui que ahimsa é cuidar, ahimsa, o primeiro degrau do yoga é sermos gentis, né? E é sermos gentis e amorosos com o nosso próprio corpo, né? Evitando aquelas coisas que não são boas para nós, então evitando excessos de alimentação que não é saudável, o uso de produtos, substâncias que não são saudáveis também para a nossa saúde. E eu quero lembrar aqui, sabe, Madalena, mais uma vez assim, não que as pessoas não sejam inteligentes, não, porque nós somos pessoas inteligentes e somos capazes de refletir isso aí, mas então lembrar que, inteligentemente falando, né, é muito importante a gente examinar o que a gente está fazendo, por uma questão de grau de inteligência, que é uma virtude, né? Saber o que a gente está fazendo com a vida da gente, o que a gente está fazendo com essa substância que é o nosso próprio corpo, o que a gente está fazendo com essa substância que é o nosso pensamento, com essa substância que é o nosso coração, o que nós estamos plantando no nosso coração, o que nós estamos cultivando em nosso pensamento e o que nós estamos fazendo com respeito a esse corpo físico que nos é dado aqui e de presente. Então, é mais uma lembrança, vamos dizer assim, uma sugestão de procurarmos agir nesse período, e não só nesse período, nos outros também, de uma maneira mais inteligente, cuidando, zelando pela nossa saúde de uma forma mais integral, né? Então, esse ahimsa de que falei, esse ahimsa que é o primeiro degrau do yoga, preconiza e ensina esse cuidado, essa gentileza,
essa gentileza com nós, essa gentileza conosco mesmos, né? Em todos os aspectos do que somos nós. Então já fica assim essa reflexão da memória de Jesus, da comemoração, da celebração da chegada de Jesus aqui entre nós e do cultivar esse Jesus, esse amor, esse perdão no coração de cada um de nós. Madá, quer falar alguma coisa? Eu acho importante frisar Frisa. que depois de tudo que o Luiz disse, essas palavras belíssimas, é importante que a gente compreenda, né, que muitas vezes atitudes que a gente tem de tristeza com o passar das festas, porque lembrem coisas antigas, ou mesmo os exageros que a gente muitas vezes tende a cometer, tudo isso em função, né, ele falou da gente perceber, né, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, o que nós estamos fazendo com a nossa mente, o que nós estamos fazendo com o nosso coração. Ele falou isso de uma forma belíssima. Só que, por que muitas vezes, né, na maioria das vezes, infelizmente, nós não percebemos? Né? O que acontece? Como nós não somos só matéria física, e a física hoje já prova isso, né? A relação que existe entre energia e matéria, as coisas acontecem inicialmente na parte energética, né? Então, quando nós seguimos a Cristo, como ele falou também antes, mas da boca para fora, não fazemos o que ele primordialmente nos veio mostrar, como ele mesmo disse, o caminho. Uhum. Só que seguir o caminho, né, tem muito a ver, só tem a ver com a prática. Porque muita gente fala, seguir a Cristo, não sei o que lá, fala as teorias, são belíssimas, mas ela mesmo não põe em prática. Na medida em que nós começamos a colocar, né, o que Cristo nos ensinou em prática, as coisas mudam, nós começamos a perceber com mais clareza. Uma das coisas que influencia muito nessa nossa cegueira, que é não perceber o que estamos fazendo conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com nossas emoções, é a energia. Nossa energia não flui corretamente, não flui como deveria ser. Nossos canais energéticos muitas vezes estão bloqueados. E aí entra a yoga. Exercícios corporais, que é o que se chama de asanas, né? Ou exercícios de respiração, eles não só têm a parte física, não só tem uma ação na parte física do nosso corpo, mas tem uma ação extremamente poderosa nesse desbloqueio, nessa limpeza da nossa energia que está bloqueada. Por isso nós chamamos de detox, porque há uma limpeza realmente. E à medida em que essa limpeza ocorre, nós começamos a ter mais olhos para perceber, nossa visão se abre, né? Muitas vezes a Madame Blavatsky dizia que é nos tirar da cortina que tampa nossos olhos. O Krishnamurti fala em despertar. Vários mestres, cada um fala da sua maneira, no fim é o mesmo. É quando você ativa a sua energia, desentope todos os teus canais, né? E começa a ter esses vislumbres, você começa a perceber coisas que não percebia antes. E aí você consegue colocar tudo que o professor Luiz Almeida falou para a gente em prática. Então, eu falei isso para vocês perceberem a importância, o quanto pode ser de ajuda um exercício de yoga que seja, uma respiração que a gente faça, né? Pode mudar realmente a nossa vida. Não tem um cuidado tão maravilhoso, eu acho que das coisas mais maravilhosas que tem no auxílio ao nosso corpo físico mesmo, né? Que aí vai ajudar tudo, vai nos ajudar como um todo, né? Então, assim, esse aspecto que Madalena trouxe dos asanas, das posições, das respirações, a gente vem mostrar já, mas ela também trouxe uma reflexão ou outra, né, que, assim, requer de nós essa vamos dizer, mudança de atitude, essa ação mais cuidadosa, de certa forma, assim, evitando que coisas que não são boas aconteçam, não
ela requer de nós uma atenção, ela requer de nós esse cuidado a um nível de que a gente pode prestar atenção a essas possíveis situações com as quais nós nos deparamos ao longo da nossa vida, né, e que muitas das vezes deixaram marcas, deixaram sequelas, deixaram traumas e que se apresentam, sujeitos a se apresentarem, vamos dizer assim, volta e meia. E nesses períodos, algumas coisas acontecem. Nós estamos falando com respeito às mudanças internas nas pessoas, quanto a entrar num estado um pouco mais depressivo, ou tristonho, melancólico, o que seja. Então, se a gente presta atenção, e também o yoga preconiza isso, atenção, concentração, né, reflexão a respeito de por que eu estou me sentindo desse jeito, por onde é que eu passei ao longo da minha vida no relacionamento com as outras pessoas, meus pais, meus familiares, meus amigos, a minha história, o que é que a minha história conta de mim para eu estar me sentindo aqui agora desse jeito, né? Então, entra mais uma vez a importância dessa atenção no sentido desse cuidado, né? No sentido da atenção, da concentração e da reflexão. Então, mostrando mais uma vez como que a responsabilidade é nossa, meus amigos. A responsabilidade é nossa, né? Eu sei que isso não é uma boa notícia, mas é. Mas pois é. Gostemos ou não. Pois é. Então, assim, quer a gente saiba, quer não saiba, quer a gente ache bom ou não ache bom, a responsabilidade sobre as coisas que acontecem conosco é nossa. É nossa. Então, por outro lado, pode não ser tão agradável pensar isso, né? Admitir isso, mas é interessante a gente observar que a saúde de cada um de nós, vamos dizer assim, no sentido mais amplo, física, psíquica, espiritual, está em nossas mãos, né? Mesmo dentro de uma situação difícil, de doença, de mazela, de sofrimento, depende da maneira como que a gente pensa, aborda, vê e sente aquilo que é sujeito está acontecendo com cada um de nós, né? Porque todos nós estamos sujeitos a passar, né? Mas a maneira como cada um vê, sente, pensa, reflete, é que faz toda a diferença, no sentido da gente ter uma saúde mais equilibrada. Ok? Então vamos mostrar uns exercícios? Vamos mostrar uns exercícios. Bom, e eu espero que as pessoas já percebam e olhem para esses exercícios com outros olhos, depois de tudo que foi dito, né? Então, bom, a própria posição do corpo, ao nível de uma coluna vertebral, por exemplo, mais aprumada, eu vou até mudar de posição aqui, viu, Luciano? Não vou levantar ainda não, mas assim, por exemplo, essa posição sentado em cima dos calcanhares, colocando assim de lado, as pessoas podem perceber melhor, a coluna vertebral se aprumando, já é uma atitude saudável para o sistema nervoso da gente. Porque a coluna vertebral é o eixo central que faz a ligação do sistema nervoso central, através da coluna vertebral, passando ao sistema periférico. Então, a gente podendo cultivar uma boa posição, seja nessa posição de pernas, seja sentado numa cadeira, seja com as pernas cruzadas, ou mesmo em pé, né? A gente procurar cultivar a coluna vertebral mais aprumada já é muito saudável para o sistema de comunicação, vamos dizer assim, cérebro, espinha e todo o sistema periférico. Então, já é uma coisa simples que a gente pode observar. Outro fator importante é a consciência que a gente pode ter da nossa própria respiração. Então, veja, se eu busco ter uma consciência da minha própria respiração, eu, pouco a pouco, posso perceber como é que está o grau da minha respiração. Se ela está mais agitada, mais curta, mais ansiosa, ou se ela está mais lenta, mais tranquila, mais pausada. Então, é pela consciência que eu tenho dessa respiração. Por aí, se, por exemplo, é sujeito a pessoa se sentir um pouco mais agitada, ou ansiosa, ou nervosa, se ela faz um trabalho de aquietar-se um pouco mais e de respirar de uma forma mais lenta e profunda, pouco a pouco essa energia ansiosa vai abrandando, a agitação diminui e a pessoa se sente melhor, com certeza. Até numa situação, isso que o professor falou, até numa situação, a pessoa está tendo um infarto que seja, né? E tende a tendência a ficar mais nervosa, que não sei o que lá, está acontecendo isso, e corre para cá, corre para lá. Se a própria pessoa se aquietar,
ela pode simplesmente sair. Se ela se aquietar e fizer respirações profundas da maneira correta, né? Aí teria que, daí a vantagem de você ter o conhecimento, saber como. Porque ela sai daquela situação, né? É possível. É uma coisa não só possível, como extremamente provável. Porque se ela detonou aquele estado nela, é claro que aquilo ali já vem de tempos se preparando. Mas se ela detonou, é porque ela está em total desequilíbrio. Então, à medida que o corpo recupera esse equilíbrio, né, o próprio corpo começa a ter a possibilidade de usar uma capacidade que ele tem de se regenerar. Isso aí. O corpo tem essa capacidade. Nós é que não permitimos, na maioria das vezes, que ele coloque em prática essa possibilidade. Né? Uma pessoa que perca parte do fígado, por exemplo, ele nasce novamente, ele se recupera. E aí vocês, se forem olhar, estudar sobre isso, vocês vão ver que o nosso corpo se regenera. Né? Células cerebrais de pessoas que tiveram problemas, elas voltam a funcionar, mas né, o corpo tem essa possibilidade, o corpo tem essa capacidade, mas nós temos que permitir que ele coloque isso em prática. Se a gente fica ansioso, nervoso, de uma forma completamente instável, como é que ele vai botar isso em prática? Não tem como. Então, né? é importante que se tenha bem consciência disso, para no momento de necessidade, não só como um cuidado comum ou como uma forma de se recuperar, como se fosse no caso de detox espiritual, como eu falei, mas também para colocar em ação em situações difíceis, que exatamente mais do que o normal exigem esse equilíbrio que ele falou aí, né? Essa capacidade de respirar e dar ao corpo a possibilidade de trabalhar em paz. Isso aí. Então, você veja, como que é interessante, viu? É uma coisa muito simples na realidade. Né? Imagina na natureza, se a gente deixa de jogar lixo na natureza, de poluir a natureza, ela tem o natural movimento de se restaurar, de se recuperar, né? De se reequilibrar. Assim, o nosso próprio corpo também. Então, quando é sugerido dentro do yoga uma respiração mais profunda, né? Uma concentração um pouco mais aprofundada também, um aquietamento, um silêncio, uma tranquilização, como disse Madalena aqui agora, o próprio organismo como um todo, a própria natureza desse organismo, criado por uma natureza maior, perfeita, né? Ele se reorganiza naturalmente. Então, veja que, assim, a gente às vezes não precisa nem fazer tanta coisa, não. É só a gente deixar de fazer algumas coisas que não são boas, né? Para poder a gente se recuperar. Então, Luciano, quanto tempo nós temos? Tem tempo. Beleza, tranquilo. Então esse exercício, por exemplo, aqui, de estarmos sentados sobre os calcanhares, né? Eu estou aqui com os joelhos dobrados e com os pés embaixo do meu quadril, né? Só esse exercício, simplesmente, viu? Vou chegar um pouquinho para trás aqui, Lu. Ó, só esse exercício, simplesmente, já me permite fazer um alongamento dessa parte anterior aqui da perna. E nós temos, vamos dizer assim, 2 canais de energia. Eu já falei em outros programas aqui a respeito da ação dos alongamentos, né, dos exercícios, né, nos canais de energia, de acordo com os meridianos da medicina chinesa. Então, a gente tem 2 canais importantes aqui, um que está ligado com o estômago e o outro com o baço pâncreas. Você veja, então, só estar sentado nessa posição, viu, já estamos trabalhando o alongamento do canal do estômago e do canal do baço, em ambas as pernas. Quem quiser pode, inclusive, usar essa posição para meditação. Para meditação, é uma posição utilizada. Acho excelente. A pessoa variar de vez em quando e fazer. Pode parecer, quem olha assim, diz, ele está numa posição normal, né? Mas é um exercício. Ele falou isso várias vezes, mas eu estou querendo destacar. É isso aí. Né, que ele disse, isso é um exercício. Então, é uma posição que vai trabalhar, ele estava explicando, os meridianos. Meridianos são canais de energia, ou seja, aquela energia que está bloqueada, entupida, que eu falei agora há pouco, ali já vai começar a limpar isso.
Quando a gente alonga esses canais, a gente está liberando o fluxo de energia através desses canais. E pensando em estômago embaixo, nós estamos pensando no sistema digestivo, abdominal. Então, é um sistema que fica muito sofrido, né? Dependendo dos excessos que as pessoas pratiquem durante esses períodos aí. Né? E também até no dia a dia, também, se a gente observar. Então, essa posição pode ser feita assim, ela pode ser feita com um rolinho, um cobertor, alguma coisa embaixo das coxas, atrás dos joelhos, para amenizar também o esforço. Às vezes a pessoa sente um incômodo maior nos joelhos, ela pode usar até um banquinho. Existe um banquinho que a pessoa usa aqui embaixo. Aqui. Já trouxe, Madalena já mostrou. Né? Então, existem maneiras facilitadoras disso aí. Né? A pessoa também pode fazer separando os joelhos e separando os pés. Aí pode exigir um pouco mais desse alongamento e chegar as nádegas mais perto do chão, procurando manter a posição das costas, tá, pessoal? Evitar esse encurvamento aqui, tá? Procurar trazer a coluna mais aprumada. Então, já é uma posição que age no digestivo aqui também, principalmente a nível de estômago e de baço. Uma outra posição que pode nos ser útil bastante com respeito a essa região do abdômen, nessa posição, a gente chama Vajrasana, posição do raio. Né? A gente pode fechar as mãos, os punhos fechados simplesmente, tá? Encaixar o cutelo das mãos junto das virilhas, junto nas articulações da bacia para a coxa e dobrar a coluna para frente. Isso aqui exerce uma pressão, a mão fechada, o cotovelo solta, os ombros soltam, a testa vem para o chão e a gente procura manter as nádegas em contato com os calcanhares lá atrás, tá certo? E relaxa aqui um pouco nessa posição, respirando de uma forma natural, soltando bem os cotovelos e os ombros, relaxando na posição o quanto possível, e isso está gerando uma massagem nessa região do abdômen, tanto numa lateral quanto na outra, e também no meio, se as mãos estão mais próximas. Ok? Ficamos alguns instantes, sentindo também como que acontece um alongamento também aqui na região lombar, que muitas vezes fica sentida, essa região lombar e essa região aqui atrás da cintura, que muitas vezes fica sensibilizada por causa de muita pulação, por causa de muito tempo em posições que não são boas, né? Por causa de ficar muito tempo em pé, às vezes assistindo determinadas coisas. Não tem esses espetáculos aí de final de ano que o povo fica em pé e aglomerado. Pé e aglomerado, né? Eu estou falando assim, né? Nada contra as pessoas ficarem em pé assistindo os seus espetáculos de músicos, de artistas que gostam, que apreciam, tudo bem, mas eu estou falando porque o excesso disso, desse posicionamento, ele gera incômodos a nível do membro inferior, das pernas, dos joelhos, das articulações, da coluna lombar, da coluna toda, da coluna dorsal toda, não é verdade? Então, são cuidados. Então, estamos falando aqui do abdômen, estamos falando da respiração, falamos do sistema nervoso cérebro-espinhal. Deixa eu mostrar mais uma posição aqui. Outra posição que exerce uma influência boa nessa região do abdômen, né? As pernas esticadas, a coluna vertebral aprumada, procurando levar as mãos na direção dos pés. Quando a gente faz essa flexão aqui à frente, também geramos um massageamento aqui na região do abdômen. Então, eu estou pressionando um pouco mais o abdômen contra as coxas, na direção das coxas, e esse massageamento também gera um benefício grande para toda essa região do abdômen. Estou falando de uma maneira generalizada, mas aqui a gente tem os intestinos que envolvem essa região média, lateral um pouco, mas média também, linha central também do abdômen,
né? Então, essa massagem, ela é bem intensiva sobre os intestinos, né? Então, melhora a condição digestiva a nível de prisão de ventre ou de diarreia ou de má digestão de uma forma geral. Dores de cabeça também, porque muitas dores de cabeça estão diretamente relacionadas com o intestino grosso, principalmente. Intestino delgado também, mas intestino grosso. Então, melhora a condição de movimentação do bolo intestinal, não é? A defecação melhora a condição. Também massageia mais a base do abdômen, que está ligada com bexiga. Então, o sistema também geniturinário também é beneficiado com isso aí, né? E por falar em sistema geniturinário, em particular, quando a gente faz esse asana, essa posição dos pés separados, bem encaixados, os ossos os isquios são chamados assim, os ossos da bacia que se assentam no chão, e a gente faz a flexão para frente, né? Gente, pode ser até aqui, até ali, até lá, até acolá, do jeitinho que cada um estiver podendo fazer. A gente vem falando isso aqui nos programas anteriores e muitas das vezes algumas pessoas tendem a não fazer ou se sentir intimidadas em fazer. Ah, mas eu não faço que nem o senhor aí, professor. Mas o professor está treinando há 43 anos e tem uma história, né? Então, agora eu estou com alunos novos, jovens alunos, olha, está muito legal essa experiência, não só nas turmas regulares, mas agora também nas academias da saúde, lembrando aqui que a gente está fazendo um trabalho junto às academias da saúde na cidade, que estão encontrando uma facilidade assim grande para executar as posições. Eu fico muito bem impressionado e fico com uma admiração sincera e grato a essa possibilidade, essa oportunidade de estar fazendo isso aí. Então, só para confirmar aqui e fechar essa informação dessa posição, Upavishta Konasana é uma posição que trabalha muito a circulação da energia no aparelho gênito-urinário. Então, principalmente para as mulheres, é bem saudável, para nós homens também, a nível de próstata também, né? Então, esse trabalho e permanecer, a pessoa também pode descer mais, pode ficar menos, vem com o critério de cada um, tendo a possibilidade de cada um. A mão também pode chegar mais para frente, ao invés de chegar para os pés, e a pessoa se confortar na posição. Lembra de apontar, manter as pernas alinhadas, evitar de fechar os pés, tá certo? Manter as pontas dos pés para cima. Podemos também fazer simplesmente, pessoal, com um apoio. Ó, aqui eu estou apoiando meus braços, antebraços e auxiliando na posição, porque às vezes a coluna sente um pouco o esforço, às vezes essa região das articulações da coxa femoral também sentem um pouco. Às vezes, essa parte interna do joelho fica um pouco sensibilizada. Então, a gente pode ir fazendo todo e qualquer tipo de adaptação. Cada um tem as suas limitações. Exatamente. Vai doer, num vai doer uma coisa, no outro vai doer outra. Exatamente. Ok, gente? E uma sugestão, que eu Sim. aprendi quando eu era pequena, você pode botar a mão assim na frente, os dedos, a pessoa põe a mão onde vai e começa a andar como se fossem bichinhos. Aqui, mostra lá. Assim, vai andando assim, ó. Anda. Não precisa nem andar, vai mexendo com os dedos. Mexendo com os dedos. E vai andando, e vai puxando, vai puxando, vai puxando até onde for. Aí, E vai até o teu limite. Quando você chegar no teu limite, você vai mais um pouquinho. Isso. Porque aí a cada vez que você fizer, você vai conseguir um pouquinho mais. Tá vendo? Um dia você consegue imitar o professor. Isso? Né? Mas o importante é que você, se você vai até onde consegue e vai um tiquinho mais só, você proporcionou um alongamento que na vez seguinte você já vai estar bem melhor. Viu só? Isso aí funciona. Funciona sim, com certeza. É gradual, é de degrau em degrau, de tantinho em tantinho que a gente vem chegando nos lugares. E olha, outra coisa, lembrando sempre de estar observando a respiração nessas posições, tá? Por quê? Porque o trabalho com a respiração, como eu falei, a gente falou antes, é um trabalho que facilita a nossa concentração, que equilibra o trabalho, que equilibra o esforço, vamos dizer assim. Então, a pessoa faz os exercícios, concentrando, prestando atenção, e com isso ela evita que acidentes aconteçam, vamos dizer assim, né? Então, ela
com cuidado, respirando, concentrando, ela percebe melhor, tem consciência melhor desse limite que Madalena falou aqui agora a respeito. Tá certo? Muito bem. É muito importante ter essa consciência corporal, porque as pessoas confundem o tipo de dor que sentem quando fazem um exercício. Você tem a dor que, na verdade, você chegou no estímulo do teu músculo e quando você dá, principalmente para exercícios que funcionam para a coluna, que um grande número desses que ele fez, tudo está alongando a coluna. Aí você chega naquele limite ali, quando você estica um pouquinho mais, depois quando você termina o exercício, o alívio que pessoas que têm problema na coluna sentem é imenso. Isso é diferente de quando a pessoa faz e sente dor. Não dor porque o músculo está se alongando, mas é uma dor de caráter diferente. É uma dor que você não deve forçar. E isso você só vai conseguir perceber se você amar o seu corpo e tiver esse cuidado e essa consciência do seu corpo. Isso aí. E isso aí não tem professor que te mostre, ó, você está... Não tem, porque está no teu corpo. Você que tem que ter dele e saber, não, eu estou alongando meu músculo, ou não, eu estou com alguma coisa fora do lugar, está doendo, é melhor eu maneirar. Vamos prestar atenção. Prestar atenção no que está acontecendo comigo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para poder realmente colocar em prática esse cuidado que todos nós temos que ter conosco mesmo. Beleza. Né? Então, outros dois pontos que são importantes também, eu estou querendo mostrar aqui, tem umas extensões laterais, porque nós falamos do abdômen como um todo, né? Luciano, eu não vou fazer em pé não, Luciano, eu vou fazer sentado aqui, que é essa extensão lateral que eu tinha te falado, tá? Então, a gente tem o abdômen como um todo, mas tem de um lado e tem do outro. Normalmente, de um lado, eu estou mostrando aqui, vocês devem estar vendo como um espelho, né? Mas do lado direito do corpo, a gente tem a ação mais preponderante, o posicionamento de fígado e vesícula biliar. E do lado esquerdo, posicionamento mais atuante de baço e pâncreas. Então, quando a gente... Como? Estômago está no meio, né? O estômago está na linha média, o fígado e a vesícula de um lado e o baço e o pâncreas do outro lado. Então, a gente fazendo flexões de uma forma geral para frente, a gente está mexendo com tudo isso. Mas podemos ser mais objetivos na hora de fazer uma extensão, por exemplo, lateral, né? Essa aqui, por exemplo, né? Eu estiquei uma perna, dobrei o outro, plantei o pé, estou pegando com o braço oposto, tá certo? Aí levanto esse braço e giro o corpo de frente para esse joelho que está flexionado. Quando expiro, eu faço essa extensão lateral. Aqui em mim, eu estou fazendo a extensão na lateral esquerda. Essa lateral esquerda envolve mais o baço e o pâncreas. Então, desse jeito aqui, eu estou potencializando, alongando, mexendo mais por extensão com baço e pâncreas e por massageamento, por pressão no outro lado, com o fígado e a vesícula biliar. Tá certo? Então, eu estou abrindo um lado e pressionando o outro lado. Fiz um lado, respiro com calma, procuro me equilibrar, abrir bem o peito e retorno, inspirando, expiro, desço o braço, alongo essa perna, dobrando o joelho direito. Agora eu vou fazer a extensão pelo lado do fígado e da vesícula biliar e a compressão, o massageamento pelo lado do baço e pâncreas. Tá claro? Tranquilo? Então, inspiro levantando um braço e expiro, mantenho aqui o braço esquerdo segurando, o cotovelo encaixando por dentro da coxa, o pé direito bem plantado e alongando a lateral, abrindo o tórax, sentindo alongar o lado direito de fígado e vesícula e pressionar, massageando por pressão o baço e o pâncreas. Ok? Então, respiração. Beleza? E retorno, inspirando. É importante frisar, Luiz, que se faz para um lado, se faz para o outro. Isso, os dois lados, tá bom? Sempre nesse equilíbrio. E um outro fator que pode ser também importante, circulatório, né? Nesses períodos, as pessoas ficam muito tempo sentadas, as pessoas ficam muito tempo em pé, né? Então, a circulação, ela age muito para a parte inferior do corpo, né? Então, existem alguns exercícios
exercícios que são chamados posições invertidas, né? Não necessariamente, pessoal, precisa ficar de ponta cabeça, né? Mas se a gente apoiar aqui assim a cabeça, aí mudou o som aí, né, Luciano? Mas tá bom? Tranquilo? Então a gente pode fazer isso aqui, simplesmente. Veja, apoiando a coroa da cabeça, tirei o quadril dos calcanhares e relaxo aqui. Já estou agindo de uma forma boa para melhorar a circulação no alto. Mas também, pés separados, virei meus pés lá atrás, posso tirar os joelhos do chão. Posso tirar os joelhos do chão e fazer a mesma posição desse jeitinho aqui, ó, chegando mais ou menos nos calcanhares. Ok? É um conforto também. Se a pessoa treinar um pouquinho, é um conforto. Pode botar uma almofada embaixo da cabeça. Né? Aí, retornamos. Retornamos. Quando a gente retorna, é bom permanecer um pouco embaixo. Essa posição aqui também já é uma posição que ameniza a circulação, que promove mais circulação cerebral e cardíaca também. Ok? Aí, levanta devagar. E uma outra variante, você quer falar alguma coisa, Madá? Eu ia lembrar Fala. o pessoal, quando eu faço programa em São Exercício de Respiração, eu sempre friso isso. E aí, nesses exercícios, também é válido. O quê? Quando uma pessoa, assim, fizer esse exercício, ou mesmo exercícios respiratórios profundos, ela muitas vezes sente uma certa tonteira. E pode achar, isso está piorando, isso é ruim, está dando problema na minha cabeça. Não é, o contrário. É sinal de que o cérebro estava pouco oxigenado. Isso. Coitado, estava querendo alimento, né? Estava querendo oxigênio e não tinha. É isso, né? aí. Estava pouco oxigenado, o que estava gerando um monte de problemas. Se a pessoa ainda não tem os problemas, vai ter logo à frente, tá? Então, quer dizer, não para, sai devagar, do mesmo jeito, só que fica menos tempo, né? E vai continuando, e vai vendo que à medida que vai fazendo mais, e fazendo mais, e fazendo mais, o cérebro se modifica, ou seja, ele já começou a aceitar, né, o alimento que ele antes estava tendo falta. É que nem uma pessoa que está passando fome, de repente você dá um prato cheio de comida, ela vai passar mal, vai ficar doente, vai ter um piripaque, né? Então você tem que ir alimentando essa pessoa devagar até o estômago dela acostumar a se alimentar corretamente. É a mesma coisa, né? Então, pessoal? Não se assustem, é assim mesmo, é um bom sinal que o teu cérebro estava precisando de oxigênio e que você agora tem a possibilidade de começar a dar oxigênio, mas dê lentamente, com calma. Né? Isso aí, a gente está falando assim, ela está falando do oxigênio, né? É numa combinação circulatória e oxigênio, né? Então, porque assim, a circulação vai levar o a oxigênio. circulação leva o oxigênio para o cerebral, tá bom? Então, outra posição que pode ser fácil também da gente praticar, né? Vou ficar um pouco de lado aqui, eu acho que vai dar para ver melhor. É simplesmente, por exemplo, levantar as pernas, só isso já é uma coisa boa, né? A gente pode ficar com as pernas assim erguidas, né? Mas também podemos apoiar as mãos, uma mão em cima da outra, aqui embaixo, e eu faço esse apoio também. Favorece o trabalho do abdômen, vamos dizer assim, tá certo? Tudo bem? Pode ser com os joelhos um pouquinho dobrados, pode ser com as pernas mais esticadas, posso separar um pouquinho os pés, posso girar um pouco os tornozelos. O professor Hermógenes dizia que essa movimentação aqui melhora a condição das microvarizes na região dos tornozelos. Posso também balançar um pouquinho os pés, as pernas, soltando essas articulações. Com tudo isso, estou promovendo um retorno venoso melhor, né? Além disso, é claro, a gente pode ir mais além, levantando as costas também do chão. Pode ser com a mão no chão, pode ser com as mãos apoiando nas costas. Ok? Não precisa forçar mais além disso. A gente chama aqui Viparita Karani Asana, asana simples.
e mantém esse apoio que favorece nosso equilíbrio, ok? Tem outras variações, tem outras nuances, mas não tem necessidade. Só isso aqui já gera um trabalho de retorno venoso muito legal, ok? Melhora o coração, melhora a circulação cerebral. Também pode haver o que a Madalena falou, de uma leve tonteira, vamos dizer assim, né? Mas é só ter o cuidado, respirar com calma, se precisar dobrar um pouquinho mais os joelhos, dobra, né? No retorno aqui, a gente pode também abraçar um pouquinho as pernas, né? Pode fazer um pouco de torção para um lado e torção para o outro lado. É uma massagem boa nas raízes nervosas aqui na coluna vertebral. É interessante. Abrir o peito, ok? Retornar ao meio. Essa forma de fazer aqui com o joelho dobrado já é uma compensação boa da inversão do esforço que a gente fez. Existem outras formas, tá? Mas a gente hoje faz essa amostra, tá legal? Na hora de determinados exercícios, a pessoa pode simplesmente se deitar, se relaxar, se aquietar. Novamente pode dobrar os joelhos e girar por um lado o corpo, ok? E voltar a sentar-se, beleza? E então concluir. Nosso tempo está nos finalmente. Isso, Nós chegando ao vamos fim do então nosso programa. concluindo aqui. Madalena, fala você? Eu queria lembrar para vocês Lembra. que as nossas reprises, né, somos ao vivo, sexta-feira 1h, nossas reprises são segundas-feiras às 9h da noite e quartas-feiras às 5h da tarde, né? Quem quiser assistir os programas pode entrar, todos os nossos quase 5 anos de programa, podem entrar na página do Facebook do Sintonizando Saúde ou então no nosso canal do YouTube, estão todos os programas lá. Daqui a um tempinho, daqui a uma semana e pouco, esse programa também vai estar lá no YouTube, na página do Sintonizando Saúde, no Facebook. Você pode terminar? Você quer terminar? Falar mais alguma coisa? Quero dar uma então, despedida aqui. Fala, Tá bom? e aí depois eu vou desejar aquele Natal para todo joia. mundo também. Então, pessoal, gratidão mais uma vez. A oportunidade sempre boa. Desejando aqui também, Madalena também vem desejar, nós estamos desejando saúde, felicidade, paz, que essa força, essa luz do amor e do perdão possa estar presente na vida dos senhores, das senhoras, de suas famílias, seus amigos, né? E que essa água da vida, essa água do amor, essa água do perdão que Jesus vem trazendo para nós, seja cada vez mais presente, mais fluidificadora nos nossos pensamentos, sentimentos, e o nosso estado de espírito possa cada vez mais estar ligado com essa luz desse amor, desse perdão de Jesus. Muito grato a todos, tudo de bom, felicidades. Gente, eu desejo a todos, né, nós estamos chegando no final do ano, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo também repleto de alegria, de saúde, de paz, de muito crescimento interior, de muito crescimento espiritual, porque isso é o começo de tudo, é a origem, o resto, né, vem como consequência. Então, eu acho que é muito importante que todos percebamos isso e começamos a nos trabalhar a nós mesmos, né? Com certeza, os resultados vão ser magníficos, né? Então, paz, saúde, alegria e bem a todos. E vamos desejar juntos um Feliz Natal. Vamos. Feliz Natal a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.